Conversando com alguns alunos meus do Personalize, principalmente alunos dessa nova turma, esses alunos estavam falando que transformou muito a vida deles, eles entenderem que quando eles dão aula, que eles não precisam necessariamente ficar lá fazendo a prática junto com os alunos. Beleza, Dani, então tá. Então você está me falando que essa é uma forma de dar aula? É uma forma. A pessoa vai e pratica junto. Qual é a outra forma? A pessoa não pratica junto. Ela pode demonstrar e ela vai observando e vai corrigindo. A pessoa não precisa mais ficar te olhando fazer. Existe a forma, eu posso simplesmente gravar, gravado, a pessoa está me observando fazendo e está fazendo. Existe uma forma de dar aulas online, existe uma forma de dar aula presencial, existe uma forma de dar aula. Eu só falo. Seja muito bem-vindo ao Personalize. Lembrando que aqui eu trago ideias e sugestões de como você pode alavancar a sua carreira como professor de yoga. Meu nome é Dani Borges, eu idealizei o Personalize e eu venho mudando a trajetória, venho mudando a história de muitos professores, como você, professores ou futuros professores, que desejam chegar a um determinado sucesso. O tema da live de hoje é adapte-se, ou você não vai chegar onde você quer. Então, a gente vai falar hoje sobre adaptação. Tá? E aí, a gente começa falando assim, Dani, mas como assim adaptar? Fala um pouco mais sobre a adaptação. Há uma tendência de nós, seres humanos, sermos muito rígidos com aquilo que pensamos, da forma que agimos, com aquilo que aprendemos, com aquilo que queremos ensinar. Então, existe uma tendência aos seres humanos serem muito rígidos, serem pouco adaptáveis. É uma tendência normal. Acredito que durante a humanidade, enquanto a humanidade existe, o ser humano ele foi se adaptando. Né? E exatamente quem se adaptou foram aqueles que foram sobrevivendo. E o que eu enxergo hoje para os professores de yoga é exatamente isso. Se a gente não se adapta, a gente não chega aonde a gente quer. A gente precisa se adaptar. Mas, Dani, fala um pouco mais. O que é, como assim adaptação? Adaptação em que sentido? Adaptação para quem? Então, a gente vai dividir aqui a adaptação de você, professor, e a adaptação do seu aluno. Vamos começar pelo aluno? Então, vamos pensar assim. O aluno, ele em geral, ele fala, a maioria dos alunos, eles se colocam de uma forma de que eles não conseguem determinada técnica do yoga, ou aquilo é muito difícil para ele, ou aquilo não se encaixa no corpo dele. Aquilo para ele é difícil, para as outras pessoas é fácil. O aluno, em geral, ele se espelha, ele se baseia nas outras pessoas. Então, isso vai gerando na pessoa uma falta total de adaptação. Entender que ele pode ter aquela aula, aquela prática para ele, para a vida dele. Então, isso é uma coisa de adaptação do aluno. O aluno não se adapta, o aluno não quer se adaptar, porque ele acha que existe só uma forma. E por que o aluno acha isso? Por que as pessoas acham isso? Porque a maioria dos professores são rígidos. Rígidos no sentido de não não se adaptarem às necessidades, não se adaptarem à forma do aluno, ao momento do aluno. Então, há uma tendência dos seres humanos de não quererem se adaptar. Há uma tendência dos professores não se adaptarem. Então, o que acontece é, você pega lá um professor, ele tem um determinado conhecimento, ele tem aquele conhecimento nas mãos dele, e aí ele quer passar adiante. Quando ele vai passar adiante, ele não está preocupado se, naquele momento, aquele conhecimento, ele vai se moldar, ele vai se encaixar àquela pessoa que ele está ensinando. A preocupação, em geral, do professor é simplesmente ensinar. Essa é a preocupação. Não existe uma preocupação de, se eu não adaptar o meu conhecimento à forma do aluno ou às necessidades do aluno, talvez esse aluno não vai querer praticar comigo, talvez ele não goste da minha aula, talvez ele pratique por um período e ele saia.
Essa é a realidade, é isso que acontece. Nós, professores, precisamos nos adaptar. Se nós não nos adaptarmos, nós estamos fadados ao insucesso, a não chegar onde a gente quer. Então, a gente precisa se adaptar. E aqui eu dei um exemplo de adaptação. Adaptar às necessidades do seu aluno. Tá? Mas existem um monte de outros tipos de adaptações que eu vou falar aqui. A minha história, ela nunca foi uma história de adaptação. A minha história, eu venho das artes marciais, então eu venho de um sistema mais rígido. Eu venho do jiu-jitsu, por exemplo, que hoje em dia é raro acontecer isso na maioria das academias, mas eu venho do jiu-jitsu que, assim, se você desrespeitar a forma como você entra no tatame, você vai pagar tantas flexões. Você vai passar por um corredor levando fachada. Então, eu venho disso. E quando eu entrei no yoga, a minha forma de enxergar era uma forma, para quem conhece a filosofia comportamental, era uma forma muito mais brahmacharya. Eu tinha uma visão mais brahmacharya. Por quê? Porque era um negócio que eu queria passar através da rigidez, disciplina. O grande ponto é que, assim, para a gente... E aí, durante anos eu fiz isso. Durante anos eu agi dessa forma. Por um lado, você filtra determinadas pessoas que estão já adaptadas a isso, pessoas que querem isso, pessoas que não ligam de ter esse professor mais carrasco, mais rígido, um professor que tem ali que fique mais no pé. O grande dilema e a transformação na minha mente aconteceu quando eu percebi que você ficar no pé, você dar atenção, você corrigir quando tem que ser corrigido o aluno, isso não precisa ser rígido no sentido brahmacharya. Então, quando eu estou falando para os professores, a ideia é que você continue observando os seus alunos, cuidando deles, direcionando, corrigindo quando tiver que corrigir, só que você se adapta à forma daquele aluno. Não dá para eu simplesmente ter um padrão de ação, porque aquele padrão de ação que eu me proponho, não necessariamente ele vai se encaixar com os meus alunos diferentes que eu tenho. Às vezes, um aluno ele se adapta de uma forma perfeita àquela forma que eu estou agindo. O outro aluno não. Então, eu tenho que me adaptar a ele. Então, essa história, a minha história, ela foi exatamente isso. Está completando 20 anos de professor. Durante 15, 16 anos, eu fui extremamente rígido. Extremamente rígido. Eu não me adaptava. Eu queria que os alunos se adaptassem a mim como professor. E isso não é interessante. Isso realmente não gera uma boa conexão com os alunos. E quando eu percebi isso quando eu tinha alunos que eram muito fiéis, alunos que gostavam da minha forma de ser, mas, ao mesmo tempo, eu tinha muitos alunos que tinham receio disso, que tinham receio dessa minha forma de falar aquilo, de ser daquele jeito, e simplesmente não poder ouvi-lo às vezes. Foi quando começou a ter essa transição. Depois de 5 anos agindo assim, tem uma ressalva. Então, eu vou fazer uma ressalva aqui. Nessa história, o que aconteceu? O Dani anterior era um Dani muito rígido. E tá, mas Dani, você chegou a resultados, você conseguiu resultados. Será que não valeria a pena você manter-se rígido? Porque você foi fazendo a escola crescer, você cresceu como professor, você começou a ter mais alunos. Todos os sonhos que eu tinha, eu fui conquistando, um após o outro, mesmo sendo rígido. Tem um adendo. Para quem me conhece, eu tenho cara de bravo, eu tenho, às vezes, postura de bravo. Como eu falei, eu tinha uma postura muito rígida, mas eu sou totalmente coração. Eu sou muito emocional. Tanto que um dos meus grandes valores é a amizade. E por que é a amizade? Porque
para mim, a relação com as pessoas é muito forte. Então, por mais que eu era rígido, por mais que eu vim com trouxe toda essa história das artes marciais, eu entendi lá atrás que o que me segurou antes de eu começar a entender de adaptação era esse coração, era esse carinho, esse cuidado, porque por mais rígido que eu era, eu tinha carinho e cuidado, atenção com os alunos. E aí, quando eu percebi isso, então eu falei, tá, então agora, a maioria dos meus insights vieram das percepções das coisas que eu errava. E é um dos motivos de eu ter criado o Personalize, ter criado toda essa estrutura do Personalize, exatamente porque eu quero evitar que você, futuro professor, ou você, professor, erre tudo o que eu errei. E quando eu descobri, quando eu percebi, quando eu tive esse insight, o que eu fiz? Eu juntei essa parte de carinho, atenção, coração, com a percepção de que eu poderia continuar conduzindo as pessoas num processo de evolução, eu poderia continuar corrigindo o aluno quando tivesse que corrigir, com esse carinho, atenção, coração, mas agregando uma adaptação. Entender que em vários momentos eu não posso agir da mesma forma que eu agi ontem, porque hoje é um dia diferente. Hoje é um aluno diferente. Então, a forma como eu agi com o meu aluno ontem foi um aprendizado, sempre é um aprendizado, mas muito provavelmente não vai se encaixar com o meu aluno de hoje. Quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a sacar isso, para mim foi uma incrível sacada. Incrível sacada. Porque realmente começou a transformar o meu resultado, a transformar a forma de eu pensar, a forma de eu agir, a forma como eu poderia alavancar os meus resultados. Então, essa percepção, ela é muito importante, ela é muito relevante. Eu ter a noção clara de que eu preciso me adaptar. Eu falei que a maioria dos meus insights vinham dos meus erros, mas também grande parte dos meus insights, eles vêm de formas de que, através do erro, eu estou ali tendo uma determinada atitude, e aí eu começo a perceber que na minha vida pessoal, eu gostaria de ter algo, eu gostaria de ter uma relação com as pessoas de tal maneira, eu gostaria que as pessoas falassem comigo de uma tal maneira, que as pessoas se pronunciassem ou me ensinassem alguma coisa de uma tal maneira. E aí, só que na época, eu não fazia isso como professor. E a maioria dos meus insights, até hoje, vem dessa forma. Quando eu tenho um insight, eu penso assim, cara, eu gostaria de estar sendo tratado dessa forma. Por que eu não estou tratando a pessoa dessa forma? Eu gostaria que me ensinassem dessa forma. Por que eu não estou ensinando a pessoa dessa forma? E, normalmente, quando eu fazia essa reflexão, quando eu faço essa reflexão, a forma que eu gostaria que as pessoas me tratassem, a forma como eu gostaria que as pessoas conversassem comigo ou me ensinassem algo, é de uma forma atenciosa, é de uma forma diferenciada, é de uma forma me colocando como uma pessoa única, que a atenção dela naquele momento está voltada para mim, que o direcionamento está voltado para mim. E se eu enxergo que qualquer professor de qualquer educação, qualquer arte, que a pessoa esteja me ensinando dessa forma, quando esse professor ele for duro, quando esse professor precisar ser mais rígido, para mim está tudo bem. Porque eu sei que em volta de tudo tem o carinho, a atenção, o cuidado, a preocupação em me fazer evoluir, a preocupação em fazer que eu tenha resultados, que eu chegue a resultados. Então, quando eu comecei a entender essa lógica, eu comecei a entender que a adaptação é vital para um professor. Se você quer chegar a resultados expressivos, você precisa se adaptar. Tá? Eu falo para professores de yoga, mas entrou aqui um dos melhores professores de dança que eu já vi, que é o Nenê. E eu tenho certeza que se ele não se adaptar aos alunos dele de dança, essa adaptação e se ele for rígido, não, tem que ser assim, vai ser assim, a tendência é que vão ter pessoas que vão adorar o Nenê. Mas muita gente não vai adorar.
E é o que acontece com os professores de yoga. Você precisa se adaptar. Você precisa pegar aquele conteúdo que você tem, mas se adaptar aos seres humanos que você está travando contato. Tá? Se eu sou mais rígido nas ideias, no meu ensinamento, naquilo que eu me proponho a ensinar, a tendência é eu atingir um número menor de pessoas. E aí, eu volto para a pergunta. Se você está aí agora me ouvindo, você que está me ouvindo agora, responde para mim. O que para você é sucesso? Então, assim, no caso, se você é um professor de yoga, ou futuro professor de yoga, o que é ter sucesso para você? O que você define? E não quero, esqueça a demagogia. Eu não quero que você aqui responda para me satisfazer. O que para você é sucesso? O que você tem claro que representa sucesso como professor ou como futuro professor? Enquanto respondem, eu vou colocar aqui as respostas mais padrões, que nesses anos de pesquisa eu tenho, de conversa, de treinamento de professores, eu tenho ouvido. Então, o mais padrão é, eu quero ter muitos alunos, isso é ter sucesso. Se eu tiver muitos alunos, quer dizer que eu estou no caminho certo. Outro fator de sonhos é eu quero impactar, levar o yoga, impactar a vida das pessoas com o yoga. Então, esse é um outro fator de sucesso. Outro, eu quero ter minha independência financeira. Esse é um outro fator de sucesso. Eu quero ganhar X por mês. Eu propus aqui para os professores ganhar 20 mil reais por mês. Tá bom para você? Se não tiver bom, é muito, é pouco? Ok. Eu propus para os professores ganharem 20 mil reais por mês, o que é possível. Que mais de sucesso que tem? Eu quero virar uma autoridade em relação ao yoga. Eu falei do Nenê de dança, como se o Nenê é o maior professor de dança que existe. Então, ele quer chegar nesse tipo, ser reconhecido como o maior professor, um dos maiores professores de dança do Brasil. Então, quando você entende o que é sucesso, quando você compreende o que é sucesso, a gente começa a ter um norte de onde a gente quer chegar. E eu afirmo, se você não tiver a habilidade de se adaptar aos seus alunos, você não vai chegar nisso que você determinou como sucesso. Isso eu afirmo. Se você não tiver, vou repetir, se você não tiver a capacidade de adaptação, você não chega ao resultado que você quer chegar. Você não chega ao sucesso que você quer chegar, você não chega aonde você quer chegar. Tá? Então, é importante a gente entender de adaptação. A gente precisa se adaptar. Existem muitas formas, vamos falar para professores, existem muitas formas de dar aula. E não é só a experiência que nos mostra essas formas. O que nos traz, existe uma mescla aí de ações. Então, Dani, tá, como que eu consigo me adaptar? Como que eu consigo fazer com que a minha aula chegue de formas diferentes e o conteúdo que eu tenho chegue de formas diferentes para as pessoas? Como é que eu consigo essa adaptação? Então, é assim. Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu aluno. Beleza, Dani, isso eu já aprendi com você aqui, ou já ouvi você falando, comecei a fazer, realmente fez um pouco de diferença, fez muita diferença na minha vida profissional. Então tá, você conhece o aluno. Segundo passo, você tem que estar receptivo para ouvir o aluno, para entender o aluno. Então você se propôs a ouvi-lo, mas você está receptivo. Independentemente do que venha de informações, você está receptivo para pegá-las. Tá? Aí, a partir do momento que você entendeu o aluno, entendeu que o aluno tem momentos, assim como você tem momentos que você está mais feliz, tem momentos que você está mais triste, tem momentos que você está mais preocupado, tem momentos que você está mais cansado, tem momentos que você está mais debilitado, tem momentos que você está com mais energia, tem momentos que você está com menos energia. Então, você tem momentos. Você tem os seus gostos, as suas necessidades, as suas preocupações e você tem seus momentos. Quando você começa a entender a lógica do momento dos alunos, você vai começar a adaptar a forma do que você entrega, a forma como entrega,
quando entrega, a intensidade da entrega. Então, tudo vai ser adaptado ao aluno e ao seu momento. Quando você começa a entender isso, a gente começa a realmente andar no caminho do sucesso. Por quê? Porque o seu aluno ele vai começar a entender e te enxergar como um professor diferenciado, como um profissional diferenciado. Uma pessoa que se adapta às situações para o melhor resultado do aluno. Tá? Quando eu falei de dar aulas, por exemplo, você conhece alternativas de dar aula? Então, conversando com alguns alunos meus do Personalize, principalmente alunos dessa nova turma, esses alunos estavam falando que transformou muito a vida deles, eles entenderem que quando eles dão aula, que eles não precisam necessariamente ficar lá fazendo a prática junto com os alunos. Tá bem? Beleza, Dani, então tá. Então você está me falando que essa é uma forma de dar aula? É uma forma, a pessoa vai e pratica junto. Qual é a outra forma? A pessoa não pratica junto. Ela pode demonstrar e ela vai observando e vai corrigindo. A pessoa não precisa mais ficar te olhando fazer. Tá? Existe a forma, eu posso simplesmente gravar. Tá gravado, a pessoa está me observando fazendo e está fazendo. Existe uma forma de dar aulas online, existe uma forma de dar aula presencial. Existe uma forma de dar aula, eu só falo. Tá? E o que acontece? Quando a gente pega o online, por exemplo, quando a gente pega o online, que foi uma transformação nesses últimos quase 2 anos, para a maioria dos professores, eu gosto de falar isso. Cara, eu dou aula online há mais de 11 anos. Mais de 11 anos. Obviamente, se intensificou com a pandemia. Mas eu já dava aula online. Eu já estava adaptado com as aulas online. Se você não se adaptou, então o que aconteceu? Você teve um baque no início. Você pegou uma versão online, você não gosta do online. Isso acontece também com o aluno, tá? Então, o aluno, ele também pegou um ranço do online, alguns pegaram. Mas o grande ponto que eu quero chegar com o online é que, assim, o online, muitos alunos pegaram ranço e muitos professores pegaram ranço porque eles não se adaptaram ao online. Tá, e o que poderia ser feito, Dani? Como é que eu procedo? Como é que eu faço? O que eu posso fazer para essa adaptação acontecer? Por exemplo, se eu estava habituado a dar aulas só demonstrando, e aí, no online, o aluno ele queria um cuidado ainda mais extra. Ele precisa de um cuidado ainda mais extra. Principalmente porque tem alunos que começaram no online. E aí o que acontece? Quando eu dou a aula, como eu dou aqui, falando com vocês, eu dou essa aula exclusivamente descrevendo, falando, eu começo a melhorar a minha capacidade de descrição. Eu começo a melhorar a minha capacidade de passar para a pessoa o que eu preciso. Tá, Dani, mas pá, você fica lá falando? Hoje, 100% das minhas aulas, eu só estou falando. 100%. Dani, mas como isso? Como é que pode? O aluno precisa ver. Não precisa. O que você precisa entender é que o que o seu aluno quer. E o que o seu aluno quer é o mesmo que você quer como ser humano. É o mesmo que você quer do seu professor de dança, é o mesmo que você quer do seu professor de inglês, é o mesmo que você quer da pessoa que é um fornecedor de determinada matéria-prima. É a mesma coisa. Ele quer atenção, ele quer cuidado, ele quer entender que aquilo que você está falando vai conduzi-lo a um resultado que ele deseja. Ponto. Não importa se a melhor forma for você praticando junto, ou se a melhor forma for você só falando, ou se a melhor forma for você corrigindo. Na verdade, qualquer forma que você faça, no final das contas, tem 3 itens que tem que acontecer. 3. Gerar conexão. Então, tem que acontecer uma conexão com seus alunos. Depois da conexão,
você tem que proporcionar resultado para o seu aluno. Porque a partir do momento que o seu aluno chega no resultado que ele traçou, que ele desejava, o que ele tem? Ele está extremamente satisfeito com aquilo que ele decidiu um dia comprar de você. Decidiu um dia te contratar para dar aula, ou te procurou para aprender. Então, quando a gente consegue esses 3 itens, a gente nós estamos nos conduzindo ao sucesso que a gente traçou, nós estamos indo ao ponto que nós queremos chegar. Só que para chegar nisso, você tem que se adaptar. Para você chegar a uma conexão, você tem que se adaptar, senão você não conecta. Você pode ser o melhor praticante de yoga do mundo, do planeta. Se tivesse uma competição, até tem na Índia algumas coisas de competição, mas se tivesse uma competição, a gente não quer isso, porque é o total autoestudo, é total você, a sua prática, a sua vivência. Mas se tivesse uma competição, o que você tem que entender? Você pode ser o melhor praticante ali na frente. Não é isso que vai fazer com que o seu aluno conquiste o resultado. Segundo ponto que eu citei. Não é. Você só vai fazer o seu aluno chegar a resultado se você tiver o conhecimento, a vivência. Então, você, como praticante de yoga, você sabe o que acontece quando você está praticando. Você sabe quais foram os efeitos da prática. Você sabe onde o aluno pode chegar. Se o aluno está querendo daquela coisa, você tem como oferecer para ele. Entende? Então, aí você começa, você vivencia o yoga, literalmente, aquilo que você ensina, você vivencia. Só que na hora da aula, você adapta para a melhor forma. Se a melhor forma para conduzir o aluno ao resultado, por exemplo, e a aula vai acontecer online, é você ficar aqui, ó, na telinha, descrevendo, olhando, corrigindo, tendo atenção, colocando uma ênfase maior, falando a frase correta. Se essa é a melhor forma, faça essa. Se o seu aluno te mostrar que o que ele precisa é ele ficar te copiando, beleza. Eu não tenho nada contra. Só que o que eu enxergo é que se você só faz de uma forma, se você só atua de uma forma, você está perdendo terreno. Você está perdendo a chance de chegar onde você quer. Então, a adaptação é muito importante. Adaptação nas palavras que você usa, adaptação nas técnicas que você dá, adaptação na forma como você ensina, adaptação nos meios que você ensina. Então, formas de aula, meios online, personal, aulas em grupo, aulas em academia e por aí vai. A falta de adaptação atrapalha o seu sucesso. Tenha isso em mente, tenha isso muito claro. Falta de adaptação não te leva ao sucesso que você deseja como professor. Eu lembro de... São 2 histórias que eu quero contar, que são histórias de adaptação. Uma delas é o que me fez hoje ter a qualidade de entrega para os meus alunos. Eu já citei isso aqui em outros vídeos. Infelizmente, eu já passei por algumas cirurgias, né? E eu estou aqui, ó, estou na minha 4ª cirurgia, 5ª cirurgia grande, tá? 5ª cirurgia. E eu tenho que me adaptar. Então, por exemplo, nessa quinta cirurgia, eu estou me adaptando. Os meus alunos enxergam a qualidade do que eu entrego de uma forma expressiva no online. Eu me adaptei totalmente ao online, para que eu pudesse levar os meus alunos a resultado. Se não fosse a minha adaptação, hoje eu estaria aqui com as minhas muletas, em casa, sem poder fazer nada. Eu não estaria dando aula. Então, se eu tivesse extremamente rígido na minha forma de pensar, eu não estaria dando aula online, por exemplo. Então, a adaptação, a forma de dar aula, ela é importante. Depois você pega, nesse período de tempo, então, com todas essas cirurgias, a primeira delas, que também foi no quadril, só que foi há 9 anos atrás, um outro tipo de cirurgia, essa primeira cirurgia, ela me ensinou, na verdade, antes disso, a primeira cirurgia, que foi, na verdade, a segunda cirurgia, que foi um transplante de córnea, que eu fiz em 2000, eu fiz o primeiro em 98, o segundo eu fiz em 2003, 2004.
Então, não sei se está pausado aí, se é só o vídeo ou se vocês estão me ouvindo também. Depois me escreve aí se você estiver me ouvindo, tá? Lá, então, nessa segunda cirurgia de córnea, de transplante de córnea, infelizmente, acontece. Nasci com a córnea de uma forma, com ceratocone, que é uma doença, que promove uma instabilidade na córnea e pode até levar à cegueira. E aí, quando eu tive que fazer essa cirurgia, o que aconteceu? Eu durante 6 meses, de acordo com o médico, eu não poderia carregar peso. Então, eu não poderia fazer asana, eu não poderia ficar de ponta cabeça, eu não poderia gerar por exemplo, fazer retenções com ar ou sem ar nos respiratórios, porque poderia estourar os pontos que eu tinha na córnea. Então, dentro dessa lógica, eu não tinha como, eu não podia praticar e eu não podia ensinar mostrando. Ali, em 2004, foi quando eu comecei a entender a importância que tinha da descrição. Porque eu fiquei durante vários meses, não chegou a 6 meses, porque eu cortei as regras do médico um pouquinho antes, mas eu fiquei alguns meses ensinando só descrevendo. E isso aconteceu novamente em 2012, isso aconteceu novamente em 2019, isso, 2019, quando eu tive descolamento de retina no jiu-jitsu, e isso aconteceu novamente agora. Então, foram 5 grandes cirurgias, 4 como professor, e nas 4 cirurgias eu tive que me adaptar à forma de dar aula. Eu não podia fazer a aula como eu dava antes. Por que eu não podia? Porque simplesmente eu não podia fazer as coisas, eu não podia fazer um asana. Hoje eu não posso fazer um asana. Se eu tivesse dependendo da minha demonstração, eu tinha dançado como professor. Tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam é a adaptação, você se adaptar, seja porque, infelizmente, eu tive que me adaptar, no meu caso, com uma cirurgia, seja você porque você enxerga a importância da adaptação para o seu aluno. Quando você faz essa adaptação, quando você dá essa giradinha na chave na mente, é outro mundo. Abre-se um novo mundo para você. Abre-se totalmente. Porque você tem condições de pegar o conteúdo que você tem e levar ele para muita gente. Foi o que eu falei até no último vídeo. É levar o seu conhecimento para o mundo. Só que para isso você precisa adaptar-se. E, de novo, adaptação acontece de várias formas. No meio, então estou me adaptando, dando aulas por laptop, por exemplo, por computador. Estou me adaptando, estou dando aulas agora personal, antes eu não dava. Estou me adaptando, estou dando aulas só descrevendo. Eu não preciso demonstrar. E muita gente começa a perceber que quando não demonstra, a pessoa ela não aprendeu. Por isso que eu ensino na minha formação. Na minha formação, o professor que vai, ele tem que aprender a descrever. Porque ele tem que aprender, se eu estiver aqui agora falando com você, eu consigo te levar à posição que eu quero exatamente só falando. Eu não preciso demonstrar. Obviamente é mais fácil. Se eu mostro lá, é mais fácil. Mas quando eu chego numa qualidade de que a minha descrição ela é muito boa, eu consigo levar o aluno aonde ele quer chegar. E eu não preciso fazer. Quem tem que fazer é o aluno. O meu papel como professor é levar o aluno aonde ele quer chegar. Lembra do que eu falei? Conexão com o aluno, resultado e extrema satisfação. Tá? E eu falei que eu ia contar 2 cases. Eu falei esse das minhas cirurgias. E teve agora um evento que eu fui contratado, chama Respiro, um evento criado por um aluno meu, ele é itinerante, cada vez acontece num lugar, e aconteceu na praia de Moreré, na Bahia, lá na ilha de Boipeba. E uma das aulas, eu fui contratado para dar aulas todos os dias. Numa das aulas, aconteceu que tiveram vários eventos durante o dia todo, e a aula ia ser muito cedinho, teve que mudar por causa da maré, teve que mudar a minha aula de manhã, e a aula foi para a noite, para a tarde, na verdade. Só que, com os eventos todos que nós tivemos lá no evento, né, com todas as atividades que tiveram no evento, a minha aula da tarde não ia rolar de acontecer.
Então, ficou de eu dar aula antes do jantar. Antes do jantar, com as pessoas cansadas de todas as atividades do dia todo. E já com roupa para jantar, de banho tomado, e eu adaptei a minha aula. Então, naquele momento, eu dei uma aula que eu daria normalmente, com todas as técnicas que eu dou, eu dei uma aula com as pessoas sentadas em vários locais diferentes. Alguns estavam sentados num barco, que era decorativo, outros estavam sentados em cadeiras, outros estavam sentados no chão. E as pessoas, elas estavam sentadas, eu adaptei a aula toda, não teve nada corporal. As pessoas simplesmente fizeram um trabalho de mentalização, respiração, meditação, concentração. E toda a aula, eu adaptei a minha aula para aquele momento. Eu tive que ter esse jogo de cintura. Não adiantava eu chegar a ser rígido naquele momento e eu querer, não, agora eu vou dar a invertida, eu vou dar várias posições, eu vou dar o Surya Namaskar. Não, não é. Eu tenho que me adaptar. Eu falei do respiro, eu falei dois, mas tem um terceiro que também foi do respiro. Eu tive que adaptar a última aula. A última aula foi muito cedo, e todo o espaço que estava voltado para as aulas de yoga, ele estava preso, por ser muito cedo, os mats, tudo estava fechado e não dava para ser. Então, a última aula do respiro, ela aconteceu dentro da água. A maré fica bem baixinha lá em Moreré, fica bem baixinho. Então, eu fiz respiratório caminhando, eu fiz asanas quase na areia fofa, na areia molhada, né? Então, a areia que fica ali no restinho de mar. E adaptando, eu adaptei a minha aula. Então, assim, a adaptação ela é essencial para você, professor, que queira chegar a sucessos. Tá? De novo, eu falo, qual é o sucesso que você quer? Quando tiver muito claro qual é o sucesso que você quer chegar, fica mais fácil você agir em prol disso. Tá? Vou repetir. O grande motivador de estarmos aqui, o centro das nossas atenções, deve ser cada um dos nossos alunos. Não esqueça disso. Quando o seu foco não estiver em você, no seu ego, quando o seu foco estiver no seu aluno, você vai gerar mais conexão, você vai proporcionar mais resultado para ele e você vai deixá-lo com um sentimento de extrema satisfação. Quando isso acontecer, você vai chegar onde você quer. Tá bom? Então, ficou essa mensagem de hoje. Espero que vocês tenham aí curtido. Compartilha com quem você achar que tem que ouvir esse vídeo. Ele fica gravado um período, depois eu tiro, depois ele volta mais para frente, já editado. Então, aproveite, compartilha aí com os seus amigos e vamos juntos ao sucesso.